Amados irmãos, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos fazer um approach bastante diferente hoje com relação a esse assunto, que são as relações afetivas. E creio que vocês vão acabar achando bastante interessante. E quem sabe vocês também se interessem em conhecer a história num outro nível. Nós trouxemos a parte da história do 7º livro da coleção de André Luiz, na coleção No Mundo Espiritual de André Luiz, o livro é chamado Entre a Terra e o Céu. A história é fascinante, o drama é complexo, e nós vamos tirar um pedaço, um excerto da história. Eu vou trazer para vocês várias imagens, resumindo o começo da história, e em seguida, mais para frente, eu vou compartilhar com vocês trechos do livro propriamente dito, para que vocês tenham um gostinho, um taste do que essa história tem para nos oferecer. André Luiz é um escritor de uma qualidade indescritível, a riqueza de informação, de detalhes, você se sente vivamente presente nas cenas que ele descreve. E os livros realmente são maravilhosos, de muito estudo, trazendo muito esclarecimento, mas, acima de tudo, trazendo muito alento, que, na realidade, é a proposta da doutrina espírita. A história conta um drama. O drama que se dá por 2 séculos, é uma história de amor, de paixão, de ciúme, de ódio. Envolve basicamente 2 reencarnações. E a protagonista da história é uma mulher lindíssima, que acaba se envolvendo com 3 homens. E esses homens a amam loucamente. E nós vamos ver uma primeira reencarnação deles, ou melhor, nós vamos ver a reencarnação atual, contada por André Luiz em tempo presente, e vamos ver um pedaço da história da vida desses espíritos, dessas entidades, dessas pessoas, que somos nós, em outras vidas. Então, nós vamos ver a vida atual desse grupo de 6 pessoas, na realidade são 5 pessoas, mas existe uma outra personalidade que nós vamos comentar em alguns instantes. Então, nós vamos ver esse grupo de 5 pessoas na reencarnação atual e na reencarnação anterior, no século XIX. A história começa na Guerra do Paraguai. Na realidade, os 3 homens que se envolveram com essa mulher, que, se eu não me engano, ela não era brasileira, era do Sul América, mas não era brasileira, e de um carisma, de um poder de sedução impressionante. Ela foi extremamente leviana nessa reencarnação, mas se transforma de uma forma realmente tocante e passa a ser um exemplo, passa a ser um ponto de referência no nosso processo de transformação íntima. Então, nós vemos essa personagem, essa protagonista, na reencarnação atual que André Luiz descreve, nos tocando de uma forma impressionante. O interessante também que, nesse livro, André Luiz teve vários instrutores. Cada livro de André Luiz, na realidade, é basicamente uma semana ou um mês de referências, de estudos dele. E, para quem lembra da história de Nosso Lar,
Quando André Luiz se encontrava no umbral ainda, uma entidade portentosa, um dos ministros de Nosso Lar, o ministro Clarencio, a pedido da mãe, que vivia numa esfera ainda imensamente superior a Nosso Lar. Os ministros de Nosso Lar moram em Nosso Lar, cremos nós ainda, num processo de renúncia, de doação, realmente de missão para com toda aquela comunidade, porque são entidades que já não fazem mais parte da esfera de Nosso Lar. Eles trabalham em Nosso Lar, como o próprio Bezerra de Menezes já foi convidado até por Maria, a mãe do Cristo, a ascender a outras dimensões, e ele escolheu trabalhar na Terra, e ele diz claramente, enquanto houver uma lágrima no planeta Terra, eu aqui estarei presente. Então, são entidades portentosas de um nível de elevação que nós não conseguimos descrever e nem entender na realidade. Mas, na história de Nosso Lar, André Luiz foi socorrido no umbral por uma dessas entidades, o ministro Clarencio. E André Luiz teve vários instrutores diferentes ao longo dos livros, para quem conhece bastante a obra de André Luiz. Mas nessa obra, quem é o instrutor novamente dele? Quem, na realidade, não como socorrista, mas quem está trabalhando com ele à conta de instrutor? O ministro Clarencio. E é interessante observar que o ministro Clarencio e o companheiro de André Luiz, que é um outro médico, o nome dele é Hilário, acompanharam a história desses personagens reais por alguns anos. E nós acabamos recebendo muitas lições, livros de mensagens, tanto de André Luiz, de Hilário, ao longo do tempo, em função, sobretudo, dessas experiências com essas pessoas. Então, eu espero que eu tenha enfatizado a história o suficiente para quem, despertando a curiosidade de vocês, porque para quem gosta de drama, de amor, de ação, de envolvimento, esse é um livro realmente romanceado e a gente tem muito, muito a aprender. Nós vamos tirar outros momentos dessa história em outras palestras. Uma delas vai descrever a vida das crianças no plano espiritual, após a desencarnação prematura. E vai ser uma palestra muito tocante, de muito alento, de imensa consolação, e vai ser uma oportunidade que vocês vão ter de convidar companheiros, amigos, pessoas conhecidas que tenham perdido crianças na tenra idade, na infância. Muito bem, então vamos aí à história. Como eu havia comentado com vocês, nós estamos trabalhando aqui com duas reencarnações, como vocês estão vendo aqui, são 5 personalidades, personagens, que na realidade são personalidades, sem dúvida. Vocês sabem que em cada reencarnação nós assumimos uma personalidade diferente. Não que a gente seja esquizofrênico, não é isso, gente. É que hoje você é um pai, você é um professor, a outra reencarnação você tem outras tarefas, você é um comerciante, é uma outra realidade, é uma outra vida, mas o espírito é sempre o mesmo, nós apenas mudamos de corpo, temos uma aparência diferente, mas a história das nossas vidas é sempre uma continuação romanceada de grandes conquistas e algumas quedas. Muito bem, então, aqui nós não vamos entrar no detalhe num detalhe intrincado por falar nisso, porque se você não fizer uma colinha no final do livro de quem é quem na história, você acaba não entendendo direito, não é? Mas esse slide aqui está na internet, então é fácil vocês fazerem um download. Mas o que nós vamos ver
que, na realidade, essa história inteira começa por causa dessa menina aqui. O nome dela é Evelina, e eu já vou falar um pouquinho mais dela para vocês. Mas o começo do livro nos traz um outro escritor que eu não preciso nem adjetivá-lo para vocês. É um escritor erudito, de uma qualidade de Academia de Letras para cima. Nós estamos falando de Emmanuel, que faz o prefácio desse livro e nos coloca dentro da história. Ele nos diz, neste livro, não somos defrontados por qualquer situação espetaculosa, nem heróis, encarnando virtudes dificilmente acessíveis, nem anjos inabordáveis. Em cada capítulo, encontramos a nós mesmos. Em cada capítulo, nós encontramos as nossas paixões, os nossos amores, as nossas afinidades, as nossas antipatias, o nosso ciúme, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa avareza, que não é apenas de posse material, mas dos entes queridos, das pessoas da nossa família, das pessoas que nós amamos, que nós temos grande dificuldade, muitas vezes, de compartilhá-las com outras pessoas. Pergunte para a nora de alguém se essa situação não é uma realidade. Então, nós vemos aqui, nós mesmos, com os nossos velhos problemas de amor e ódio, simpatia e desafeto, através da cristalização mental em certas fases do caminho, na penumbra de nossos sonhos imprecisos, ou na sombra das nossas paixões, que por vezes nos arrastam a profundos despenhadeiros. A paixão tem esse poder de nos impulsionar para frente, de irmos atrás de um objetivo, mas também nos faz cegos. Por causa da paixão, muitos de nós já cometemos erros que ainda temos dificuldade de aceitarmos e até mesmo de nos perdoarmos. A história toda, gente, começa por causa de um adolescente de 15 anos. É incrível! Toda a história começa em cima dessa garota, Evelina. Vocês não olhem para o anel dela de casada, por favor, porque é a foto que eu encontrei mais apropriada na internet. Faz de conta que essa carinha linda, faz de conta que ela casou cedo, mas não. Ela é uma garota bem ingênua, e, assim, um espírito ímpar. Nós temos esses 5 personagens sendo descritos nesse drama de paixão, de ciúme e ódio. E essa pessoa, reencarnada há 15 anos na Terra, quando a história começa, quando André Luiz a conhece, ou seja, um adolescente, obviamente ligada a todos eles, de vidas pregressas, mas isso não é descrito no livro. Qual é a relação dela com os personagens? No momento, a única coisa que nós sabemos dela é que ela é a filha de Odila e Amaro. Isso é a única coisa que nós sabemos da história dela. Só mostra o momento presente dela, né? Então, ela está aqui, fazendo uma prece incrível, preocupada com o pai e com a madrasta. Você falou madrasta? Pois é. Esse rapaz aqui perdeu a esposa, ela desencarnou, hoje não, né? Ele era viúvo, ele casou-se novamente com essa linda moça, e a Evelina está orando. A mãe dela, atenção para esse detalhe,
Tem uma foto da mãezinha dela na parede. Ela preocupada com o pai. Ela preocupada com a mãe que está definhando, desculpe, com a madrasta que está definhando na cama. Ninguém entende o que essa moça tem. A moça vai perdendo as energias dia a dia, num processo de depressão incrível. O rapaz também está em processo depressivo, acabrunhado, e nós vamos entender por quê. Por causa dessa tragédia que ocorre quando ele sabe que o irmãozinho da Evelina, o irmãozinho mais novo de 8 anos, morreu afogado numa praia no Rio de Janeiro, no domingo, que eles estavam indo passar o dia na praia. Então, é uma tragédia que afeta a família de uma forma impressionante. Não é? O rapaz não consegue se recuperar facilmente. Porque, apesar de ele amar a outra filha, a Evelina, adolescente, o xodó dele era o garotinho. A relação dele com o menino era algo impressionante. Por isso a dor, porque desde pequenininho, o menino era assim, ele podia fazer a traquinice que for, ele relevava tudo. A segunda esposa não se conformava com essa predileção dele, do Amaro, com o filhinho Júlio. Porque ela não se cabia de ser a segunda no lar. O que ela queria ser o amor exclusivo de Amaro, e ela não desgostava das crianças, mas ela acabou desenvolvendo um ciúme louco, quase perverso da criança. Incrível, né, gente? Parece história de notícias populares, mas é história. Era filho dela ou da primeira? Filho da primeira. Isso é muito importante entender. Obrigada por você trazer o esclarecimento. A gente tem o primeiro casal, o Amaro e a Odila, que tiveram 2 filhos. Quem foi? A menina, a Evelina, de 15 anos, e o Julinho, de 8 anos. O que aconteceu para o Júlio? Morreu afogado na praia. Ok? Você fala, nossa, é uma tragédia. O pai é que deveria estar na cama, se acabando, mas é a menina, desculpe, não é a menina, é a moça, é a segunda esposa. Por quê? Porque ela tinha um ciúme que não chegava a ser ódio, mas o ciúme dela era tão doentio que, no fundo, ela preferia que o Júlio desaparecesse da vida deles. Ela nutria essa energia dentro de si. Ela queria mais que o menino sumisse. E chegou ao nível de ela desejar a morte da criança. Difícil de aceitar isso, não é? Ela própria não aceitava isso. Quando ela tinha esses sentimentos perturbadores, ela se contorcia por dentro, mas o sentimento era vivo. E foi tomando proporção, foi tomando vida aquele sentimento. E num belo dia, quando a família sai para passar um domingo na praia, no Rio de Janeiro, o que acontece? Ela vê a criança se afastando, ela vê a criança entrando no mar, ela se afasta, a Evelina estava do outro lado, estava distante com o pai, brincando, barco, não sei, surfando, sei lá o que eles estavam fazendo. Eles estavam longe da Zulmira, que é a segunda esposa, a primeira vez que eu digo o nome dela para vocês. Então, o pai e a filha estavam distanciados e a madrasta estava com a criança. A madrasta viu a criança entrando no mar, ela fez de conta que não viu. O que vocês precisam saber... Aliás, antes de precisar saber, eu vou perguntar para vocês. Ela é culpada? Não. É.
Ela é negligente, com certeza. Ela não foi lá e afogou a criança, mas ela foi negligente. O fato de a criança ter entrado no mar, a criança poderia ter desencarnado ou não. Concordam? Então, ela não foi autora de um crime de chegar lá e afogar a criança. Mas ela foi intencionalmente negligente. Portanto, existe um total nível de responsabilidade. Vocês concordam? No entanto, vocês precisam saber que na reencarnação anterior a essa, o Júlio, por amor àquela protagonista que não aparece ainda na noite de hoje, se suicida se jogando no rio. Eu sou boa para contar a história, né? Acho que sou. Eu me envolvo tanto. Acho que eu preciso ser melhor, porque vocês não estão entendendo. O Júlio, na reencarnação anterior. O Júlio não está morrendo afogado aqui? Morreu afogado. Nessa reencarnação. Mas na reencarnação imediatamente anterior, no século XIX, veja, nós estamos no século XX aqui. O livro foi editado, a primeira edição foi em 1946. Então, nós vamos dizer que isso aconteceu nos primeiros 50 anos do século XX, ok? Pela descrição da história, provavelmente 1940, 1930, ok? Pela descrição das pessoas, o estilo de vida. E eu que arranjo essas fotos, né, para quem acompanha as séries, fazer uma coisa. Eu conheço esse médico. Então, não é a história do médico. Muito bem. O menininho morre afogado. Mas na reencarnação anterior, ele se suicida. Afogado. Ele é um dos 5 personagens da história. Da reencarnação anterior e da reencarnação atual. Na reencarnação atual, ele morre afogado. Na reencarnação anterior, ele se suicida. Se suicida afogado. Veja, isso aconteceu em meados do século XIX. Passaram-se quase 100 anos, né, gente? Esse rapaz esse espírito só reencarna no começo do século XX. Não 100 anos, mas certamente uns 70 anos depois. Ele reencarna. Todo esse período, após o suicídio dele, ele ficou em profundo sofrimento no plano espiritual. Se reorganiza, recebe a bênção da reencarnação, reencarna com a expiação, porque isso não é prova, com a expiação de completar o mesmo tempo de vida que ele deveria ter vivido na reencarnação anterior, que foram 8 anos. Então, não exatamente 8 anos e 1 mês, não é, gente? Mas em torno de 8 anos, ele se suicidou quando ele deveria viver mais 8 anos. Ele foi para o plano espiritual por conta própria, 8 anos antes, e aí ele reencarna e passa o período de 8 anos reencarnado. Completando o período anterior. Olha o lado espiritual das nossas dores sem conta, as tragédias da vida. Perder uma criança com 8 aninhos, gente. Com qualquer idade. Um ente querido já nos toca. Agora, fala numa criança e num bebê. Quem não entende ou não conhece o Espiritismo e não conhece a lei da reencarnação, a primeira coisa é você se revolta contra Deus. O que Deus está fazendo no universo que se distrai e permite que uma criança morra afogada com 8 anos de idade? Que tragédia é essa? Eu pergunto para vocês. Ele tem um débito a pagar. Certo? Ele se suicidou. O débito a pagar é o pagamento para quem? Para Deus ou para o quê? Para ele.
Para ele. Fiquei feliz com a resposta. Porque a primeira coisa, quando nós entramos no Espiritismo, ou conhecemos, estamos conhecendo o Espiritismo, e trazemos a cultura das religiões tradicionais, é achar que Deus está punindo uma pessoa que se suicidou. Então, a gente traz essa cultura para as noções espíritas e diz assim, olha, você tem o débito e você vai pagar e Deus vai te castigar, você vai pagar e vai pagar para Deus. Não, você paga. O pagamento é uma palavra que é usada muito na literatura espírita, o crédito e o débito, para explicar a contabilidade divina frente à nossa consciência. Então, ele tinha um débito a pagar consigo próprio. E o pagamento não é o branco e o preto. A gente precisa compreender qual é a noção atrás da experiência. A noção desse pagamento é o aprendizado. Percebem, gente? É ele desencarnar, porque o espírito vai passar pelo trauma de um acidente desse. O espírito nasce com toda a vitalidade e quer viver. Deus nos deu o instinto de conservação para nós lutarmos pela vida na Terra. Então, nós nascemos com essa vitalidade. Mas essa vitalidade, ela é interrompida. E é um trauma para o espírito. E qual é o aprendizado? Pergunto para vocês. Qual é o aprendizado? A valorização da vida. A valorização da vida. Tem gente que já não vê... Isso aconteceu com uma criança, não é? Mas quantas pessoas você e eu conhecemos que já não tem muita esperança na vida, não tem muitos objetivos, acha que chegou num determinado ponto da vida, que não tem mais o que fazer por aqui, e se arranjar uma forma, quer desencarnar mais cedo. Eu já ouvi de pessoas dizendo, eu não vou usar máscara porque nesse mundo eu não quero ficar mais, então eu não vou me suicidar. Então, se eu puder ir, eu vou. A culpa não é minha. Como se Deus não soubesse que está atrás desse planinho maligno. Nós somos responsáveis pelo aquilo que nós causamos e pelo aquilo que nós negligenciamos. Ela vai ser, a moça, a segunda esposa, a madrasta, vai ser responsável pela negligência? Sim. Com certeza. Na história do livro Há 2000 anos, o Emmanuel, então Públio Lentulus, ele, quando está chegando na Palestina, ele é atacado por um garoto de rua e falaram, não, você tem que ser firme, você tem que se posicionar. E o rapaz jogou uma pedra e bateu na esposa da cabeça machucou a esposa do Públio Lentulus. Ele mandou o rapaz para as galeras, escravidão. O menino não tinha nem 15 anos, escravidão total. Anos depois, ele perde o filho num sequestro. Nunca achou a criança. O pai da criança, do rapazinho que jogou a pedra na esposa do senador, então, foi implorar para o senador, por favor, libere meu filho, é um imaturo, ele não sabia o que ele estava fazendo. E ele não voltou atrás. E a criança foi tida como o rapazinho foi para a escravidão. Então, veja, naquele caso, naquela situação, a gente não ouve o ditado, aqui a gente faz, a gente paga. E pode ser que, se houver possibilidade de o plano espiritual organizar o reajustamento de uma dívida consciencial, na mesma vida, eles vão dar um jeito de as coisas se arrumarem para isso, ok? Eu acabei de ouvir uma coisa, e se eu tivesse desencarnado pelo COVID? Intencionalmente? O que aconteceria? Eu não sei, alguém me fez uma pergunta, eu tentei responder. Você poderia voltar numa outra vida
e desencarnando mais cedo porque você foi negligente. Então, você pode desencarnar, por exemplo, um médico comete, um cirurgião comete um erro por negligência. Então, as circunstâncias, você fala, nossa, morreu por negligência do médico. Você não sabe o que a pessoa fez em outra vida por negligência. Ou para si própria, ou para outros. Não é impressionante, gente? Lívia, Yes. no caso, ela poderia ter salvado o menino, então. Ela poderia nem ter permitido, ela viu a criança entrando. André Luiz escreve, ela viu a criança entrando no mar e ela se afastou propositalmente. E aí o Hilário e o André Luiz começam a perguntar pelo instrutor, mas então ela matou, ela é uma assassina. Sim, ela é responsável, mas o rapazinho ia desencarnar de qualquer jeito por afogamento. Então, olha que história impressionante. Ele iria desencarnar por afogamento, mas ela complicou o destino dela. Ela complicou o destino dela. Isso não tem a ver com a minha e a sua vida? Como se as nossas contas fossem leves, a gente ainda complica. Ou sou só eu? Muito bem. Aí nós temos o pai da criança, totalmente alheio à madraça depois desse acontecimento, culpando a madraça pela negligência, culpando a mulher que a criança, o xodó da vida dele, o amor da vida dele, tinha desaparecido da vida dele por causa dela. Então ele se afasta, ele não se separa dela, mas ele se afasta psiquicamente dela. Né? Há um esfriamento total da relação. Enquanto isso, no plano espiritual, vocês gostaram das minhas cenas? Esse aqui é o instrutor Clarencio. Isso ele saindo de uma palestra que ele tinha acabado de dar sobre a prece. Então estava lá todo mundo assistindo, aprendendo, tinha acabado a palestra, tinha lá todo o pessoal no lobby do plano espiritual. Aí aparece quem? Aparece uma mocinha, olha aqui, sabe quem são esses, né? O André Luiz e o Hilário. Aqui o instrutor Clarencio, o ministro Clarencio aqui, ok? Chega essa moça, falou, instrutor, ministro, nós acabamos de receber um pedido de socorro. Assim, Clarencio, preocupado, olha para a moça, e vocês precisam ouvir a descrição desse diálogo do Clarencio com essa trabalhadora. Ele vai se referir à prece, o pedido de socorro da Evelina, ok? Lembra que o livro começou por causa da prece dessa menina, ok? Então vamos lá, vamos ouvir o diálogo. Irmão Clarencio, uma de nossas pupilas do quadro de reencarnações, sob quem? Sob quem? Sob suas diretrizes, pede socorro com insistência. Ou seja, essa moça era uma protegida do Clarencio. E depois nós vamos ver qual é o nível. Aliás, eu já posso dizer, né? Ela veio, obviamente, buscando uma reencarnação difícil, buscando a sua evolução, mas, na realidade, ela veio quase com uma posição quase de missionária com a família. Ok? Porque o grau evolutivo dela era muito, muito mais alto. E ela, adolescente, faz uma prece que ultrapassa as barreiras vibratórias. Ok? Só que uma prece não é uma prece comum. Porque ela estava fazendo uma prece para quem? Alguém lembra? Não. Quando ela estava pedindo pela madraça e pelo pai, ela estava pedindo para quem? Para quem que ela estava pedindo socorro? Para a mãe dela, que estava onde? No plano espiritual. A mãezinha dela, que já tinha morrido, ela estava orando para a mãe. Mamãe, me ajuda. Mamãe, vem aqui. Mamãe, faz
faz alguma coisa. Olha o papai do jeito que tá. Eu conheço o seu coração. Ajuda aquela que não substituiu você, mas que cuida de nós com tanto amor. Ela sem saber da tragédia do que ia dentro da cabeça da madrasta. Mas a madrasta, colocando uma máscara sutil, nunca tratou as crianças mal. E guardava essa mágoa profunda do garotinho. Então, a prece vai para a mãe, que já estava no plano espiritual. E aí, a auxiliar diz... ele pergunta, é um apelo individual? Urgente? E aí ela diz, é assunto inquietante, mas numa prece refratada. What? O que é isso, uma prece refratada? Para quem que ela fez a prece? Para a mãe, ok? E vocês vão aprender que a mãezinha dela não tinha condição de auxiliá-la. Então, o que é uma prece refratada? É quando o impulso luminoso é tão forte, tão intenso, a prece é tão elevada, tem um poder de alcance que ultrapassa as barreiras vibratórias comuns da Terra. Ela endereçou a prece para a mãe, mas a mãe não tinha condição de auxiliá-la. Aliás, a mãezinha dela estava numa condição espiritual lamentável no plano espiritual. Condição espiritual, no plano espiritual, lamentável. Então, a prece se desvia. Ela refrata. Ela não reflete, mas ela refrata e vai para outro objetivo. Aí, Clarencio, mais para frente, quando André Luiz pergunta qual é a definição de uma prece refratada, o que é isso? Aí o Clarencio diz, é aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo. Em vez de seguir para a mãe, ela vai se dirigir, a prece não se perde. A pessoa não tinha condição, o espírito não tinha condição de auxiliá-la. A prece não se perde, no entanto. Então, eu gostaria de fazer um parênteses e dizer a vocês o cuidado que nós precisamos ter de endereçar nossas preces para a vovó, para o vovô, para o papai, para a mamãe, para a titia, para um amigo. Você não sabe a condição espiritual dessa entidade, dessa pessoa que você amou e que hoje está no plano espiritual. A sua prece vai se perder? Não. Mas se a entidade tiver uma evolução relativa e compreender que o pedido está chegando para ela e ela não tem condição de ajudar, o que você acha que vai acontecer? Se fosse você recebe um pedido. Eu pergunto para vocês. Pergunta para a pessoa do seu lado. O que você sentiria se alguém te fizesse um pedido? É uma pessoa que você ama e você não consegue responder. Você não tem condição de ajudar. O que você faz? Pergunta para a pessoa. Como é que você se sentiria? Pergunta. Começa a perguntar. Vamos ver. Como é que você se sentiria? Vocês estão mais calados. Estão congelados. É a história que está congelando vocês, a emoção. Como é que a gente se sente, gente? No mínimo, frustrado, acabado. A minha neta está me pedindo algo que eu não tenho condição de fazer. Minha filha está me pedindo alguma coisa. Minha esposa está me pedindo ajuda, eu não tenho condição de auxiliar. Então, você fala, nossa, então eu não faço a prece para minha avó, para minha mãe, para meu marido, sei lá, para o meu filho. Você faz a prece para ele, não? Você faz a prece para Deus, para Jesus, ok? Nós não sabemos a condição das entidades no plano espiritual. Ah, mas é uma pessoa tão boa, você não sabe? Olha aí, a madrasta parecia uma santa dentro de casa. Uma bruxinha por dentro. Aí
Aí o ministro Clarencio fala assim, bom, então vamos estudar o caso. Olha, ele vira para o André e para o Hilário e fala assim, olha, gente, vocês acabaram de ouvir uma palestra, quer dizer, ele falou, olha, gente, meninos, ok, vocês acabaram de ouvir uma palestra sobre a prece. Agora nós vamos ter a oportunidade de aprender sobre isso. Só que eu preciso me inteirar mais do caso. Aí pergunta para os dois, vocês estão afim de me acompanhar? Mas eu preciso... Aí ele pega todo o gráfico que a Ciliar passou. Aí ele passa, inclusive, um ou 2 dias, eu não lembro direito, estudando toda a integração desse drama. Aí o André fala, né? Comenta que vale a pena fazer a descrição de alguns diálogos aqui. O ministro dizendo, ainda agora falávamos de responsabilidade. Eis um fato que nos ilustra os conceitos. Aí exibe um documento que trazia nas mãos e explicou, temos aqui um caso de uma oração comovedora que superou as linhas vibratórias comuns do plano da Terra mais densa. Parte de uma devotada, o quê? Servidora de nosso lar, que se ausentou de nossa cidade espiritual há precisamente 15 anos terrestres para determinadas tarefas da reencarnação. Não seguiu o quê? Desassistido. Olha a proteção dos mentores. Colocam a gente no meio do capim para a gente comer, mas a gente não está sozinho, ok? Não está sozinho. Ela permanece sobre a nossa orientação. Aliás, quem escolhe o capim somos nós, né? Quando a gente toma consciência do capinzal mal cuidado de outras vidas. O nascimento e o renascimento, ele faz um comentário filosófico. O nascimento e o renascimento no mundo, sob o ponto de vista físico, jazem confiados a leis biológicas de cuja execução se incumbem inteligências especializadas. Contudo, em suas características morais, subordinam-se a certos o quê? A certos ascendentes do espírito. Ou seja, ele está dizendo, um espírito de evolução para baixo de mediana, eles entram no processo da reencarnação guiados por espíritos especializados nos processos de reencarnação. Mas quando o espírito é mais elevado, existem outros fatores, que aí a reencarnação é estudada num outro nível. Né? Nós somos aconselhados a... eu quero pagar todos os meus... Meu filho, você não tem condição ainda. Vamos pegar um pouquinho de cada vez. Mas vai demorar muito tempo. Olha quanto tempo você passou errando. Então vamos devagarzinho, aprendendo, indo devagarzinho. Tá claro isso, gente? Muito bem. Então, o acaso é fatalidade, esse programa reencarnatório, não é? Vale a pena a gente pensar. Ele analisando a ficha, né, da Evelina, e aí ele faz esse comentário. Quanto mais vastos os recursos espirituais de quem retorna à carne, mais complexo é o mapa de trabalho a ser obedecido. Então, quanto mais elevado você for, mais complexa vai ser o seu programa de realizações. Aí você recebe 3 filhos, marido, e às vezes é outro marido, e casa de novo é outro, é uma beleza. É uma fila complexa, não é? Porque você já tem condição. É esposa disso, é aquela... e o namorado? O namorado de 15 anos atrás aparece na sua vida e você já está casado ou casada. Você já é um ser comprometido, às vezes, com família. O infeliz aparece na sua vida. Aí você fala... Aí pega você num momento em baixa. Qual é o relacionamento que não tem altos e baixos? Se você diz que os seus relacionamentos não têm esse senso senoidal, não é? Você vive fora da sua própria realidade. Se alguém te procurar do passado, um grande amor da primeira, segunda, terceira juventude, um amor da tua vida aparece no momento que você está em baixa com sua esposa ou com seu marido,
a possibilidade de você se comprometer é grande. É grande. E aí os dramas começam. É burrice também. Burrice emocional é um problema sério. É um mal de que todos nós sofremos, mais ou menos. O que a gente faz se já errou nessa área dos comprometimentos afetivos, gente? Raras as pessoas podem dizer que não se comprometeu ainda nessa área. Não é? Tirei a primeira pedra, né? Primeiro, com relação aos outros, que se você realmente nunca passou por isso, não atire a primeira pedra, porque você continua reencarnado. E aquele e-mail, ou aquele Instagram, aquele LinkedIn pode aparecer no seu inbox, ok? Então fique esperta, ou fique esperto em julgar os outros. Mas se você já caiu, o máximo que você pode fazer é reconhecer que era quem você era naquele momento. Se você já consegue enxergar que cometeu um erro, já é ou não uma evolução? Quase todos temos do pretérito expressivo montante de débito a resgatar e todos somos desafiados pelas aquisições a fazer. Nesse programa, nós temos uma fatalidade relativa. Existe um programa de reencarnação. E existe também um livre-arbítrio relativo. Porque você está dentro de um programa que você não tem muita escolha. Tem coisas que você tem condição de escolher diferente, de mudar o rumo da sua vida. Mas tem coisas, se você tem uma doença incurável, por exemplo, é incurável. O máximo que você não tem escolha de sair, não tem como sair. Não é? Você nasceu de pais comprometidos, difíceis, desequilibrados. Você é o pai e a mãe ao mesmo tempo. Seus pais são mais desequilibrados do que você pode imaginar. Você é a pessoa madura na família. Tem como escolher? Tem o que fazer? Não tem, gente. O máximo que você pode é aceitar e fazer o melhor da situação, que não é o objetivo do nosso encontro hoje. Vocês estão conseguindo? Tá ficando muito prolongado ou vocês ainda estão conseguindo bem? Mesmo, gente? Porque eu vou trazer alguns diálogos, mas como eu vou trazer também algumas imagens, vai ficar interessante. Prometo a vocês, tá bom? Então, vamos lá. Aí o ministro estuda toda a história dos personagens envolvidos e eles vão ao nosso lar. Isso, obviamente, eu não consegui encontrar nenhuma imagem na internet de gente voando, volitando. Aí eu recorri ao projeto Imagem. Quem vai é o ministro Clarencio, o Hilário, o André Luiz, vão para a casa desse rapaz, né, para o Amaro. Aí ele comenta, ele vai introduzir, né, vai apresentar o Amaro para o André Luiz e para o Hilário. Ele fala assim: este Amaro, o chefe da casa, tem no longo pretérito complicados compromissos. Lembre que a história vem da Guerra do Paraguai, ok? Em muitas ocasiões usou projéteis e lâminas de ferro para o mal. Hoje, o que ele faz, gente? Olha que interessante. E, ao invés de ele... Aqui é o típico caso de que a pessoa está reaprendendo, está expiando um karma através de uma profissão que provavelmente não gosta. Ele é um ferroviário. E aí comenta no livro, né, que ele estava estudando os manuais técnicos da ferrovia, tinha de fazer alguns... Ele estava totalmente concentrado. Né? Então, às vezes, você pergunta, por que eu tenho essa profissão? Eu tentei outra e não consegui. Não é interessante? A gente acaba, não é, experimentando, tendo outras experiências, até na vida profissional, visando o nosso aprendizado. A menina, a Evelina, continua ansiosa, preocupada com o pai e com a mãe. E aí o Clarencio apresenta a mãe a madrasta da menina, a segunda esposa do Amaro.
Vocês viram essa moça no começo. Ela continua doente. Ninguém descobre o que ela tem. Só que no plano espiritual, os espíritos veem os espíritos. E quem o ministro André Luiz e Hilário vêm junto dessa moça? A primeira esposa, a Odila, a primeira esposa. Ai, meu Deus, não caso com nenhum viúvo, nunca mais, me passou pela cabeça, encontrei uma viúva maravilhosa, não me caso, já pensou se vem atrás de mim também? Gente, não é? Apesar de existir a possibilidade dessa problemática, não é? Apesar de existir, o que acontece aqui, nós vamos ver nos diálogos, é a questão da sintonia. Por que essa moça caiu sob a influência terrível da primeira esposa? A primeira esposa se desequilibrou por completo no plano espiritual, porque ela conseguia ver o que ia no coração da madrasta. E ela sabia que foi por negligência que o filhinho desencarnou. E ela diz, assassina, assassina. Ela não desgrudava do lado da Zulmira. Não desgrudava. E aí nós vamos ouvir o detalhamento de um processo obsessivo. Não é? Nós vamos ver aqui o ministro comentando, aliás, André Luiz descrevendo, ao lado dela descansava outra mulher. Quem é outra mulher? No plano espiritual. Ao lado da madraça na cama, tinha outra mulher na cama, ao lado dela descansando. Recostada num travesseiro de grandes dimensões, dava a ideia de proteger a moça, a madraça. Indiscutivelmente enferma, a moça, claro, estava na cara que ela estava doente. Contudo, a vaguidão no olhar, o olhar perdido, não é? O olhar de louca, varrida, desequilibrada, e o halo escuro, obscuro, de que se cercava, não nos deixavam dúvida quanto à posição de desequilíbrio anterior. E aí vocês se preparem para a descrição, ela é intensa, mas nós precisamos saber, não é? Das coisas do mundo espiritual também. O que fazia essa moça, essa primeira esposa, essa linda mulher, que se desequilibrou no plano espiritual e passou a ser a obsessora da segunda esposa? Ela pegou a mão dela, ela tinha a mão dela sobre a medula da madraça, da moça na cama, da moça, como se quisesse controlar-lhe as impressões nervosas, controlando o sistema nervoso dela, e fios cinzentos que lhe fluíam da cabeça a maneiras de tentáculos de um polvo envolviam-lhe todo o centro coronário, que é o centro, é o topo da nossa cabeça, obliterando-lhe os núcleos de força, simplesmente acabando, sugando as forças da moça. E aí ele faz esse comentário, indiferentes ambas a nossa presença, porque nem a moça encarnada, obviamente, e a primeira mulher no plano espiritual, espírito agora, ela não percebeu a presença dos três, mas claramente se identificava a posição de verdugo e vítima. O processo obsessivo é sempre isso, há sempre um verdugo, há sempre uma vítima. Às vezes existem vários verdugos e a vítima. Só que a gente precisa ter um espelho duplo. Porque quem é vítima hoje, provavelmente foi verdugo em outra vida. Ninguém é vítima na realidade. No caso aqui, a moça se transformou na vítima porque ela está sendo atacada, mas ela foi a autora negligente da morte de uma criança. E ele continua. Quem são elas, né? Quem são essas duas pessoas? Aí o ministro explicando para o André e para o Hilário.
A jovem senhora Zulmira, segunda orientadora deste lar, e a irmã desencarnada que presentemente lia o quê? Vampiriza. Olha o termo que André Luiz usa. Por que vampiriza? Porque suga as forças dela. Por isso que a moça definhava, ninguém sabia por quê. Ninguém entendia por que a moça não dava conta. Porque ela não recuperava. Lhe vampiriza o corpo, a mulher, o espírito que lhe vampiriza o corpo é Odila, a primeira esposa de Amara, mãezinha de Evelina, dolorosamente transfigurada pelo quê? Pelo ciúme. Empenhada em combater aquela que considera inimiga e manta-se, gruda-se a ela, através do veículo perispírito a perispírito, ok? Perispírito do corpo encarnado e do desencarnado. Imantada, se imanta ela na região cerebral, dominando, olha que interessante, dominando a complicada rede de estímulos nervosos e influenciando os centros, o quê? Metabólicos. Nós poderíamos dar uma aula só sobre isso. O desequilíbrio e o equilíbrio do metabolismo do corpo, não é? Em como nos afeta o equilíbrio físico e espiritual. Influenciando os centros metabólicos com o que lhe altera profundamente a paisagem orgânica. Então, aqui nós vamos ver depois, não é? O André Luiz, absolutamente inconformado, falou, mas escuta, por que essa moça não reage? A moça doente na cama, por que não reage? E aí o mentor diz, Zulmira caiu no mesmo padrão vibratório da obsessora. Então, você casou com o viúvo, você casou com a viúva. Tá tudo bem, gente, é só não cair no padrão deles. Se eles tiverem um padrão inferior, começa a vibrar, orar por eles, dá tudo certo. Tem gente com medo. Ela também se devotou ao marido com egoísmo alvitante. Amaro sempre foi pai afetuosíssimo. O matrimônio anterior deixou-lhe um casal de filhinhos e Júlio perdeu a existência no mar. A segunda mulher nunca suportou o carinho do genitor para com os órfãos de mãe, e aí eu já contei a história para vocês, né? Entrelaçam-se, por isso... Aí uma ligada à outra nesses processos degenerativos e espirituais. Tudo porque a moça... Por que a moça não consegue se libertar do jugo da obsessora? Pela culpa. Pelo sentimento de culpa. Pelo complexo de culpa. E aí o mentor faz os comentários incríveis em relação ao ciúme doentio, que é um dos frutos do egoísmo. Ele diz... Ai, desculpem, sem óculos. Meus óculos estão embaçados por causa da máscara, desculpem. E porque as atenções de Amaro se concentravam sobre o menino, muitas vezes emitiu silenciosamente o anseio de vê-lo afogado. E aí ele continua a contar os detalhes da história que eu já compartilhei com vocês, não é? E ela entra num processo degenerativo de culpa. E, finalmente, o comentário mais importante dele com relação a esse ponto é dizer que o sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência. E, através dele, sombrias forças sombrias se insinuam, Zulmira pelo remorso destrutivo. Porque o remorso pode ser positivo? Claro que pode, gente. Você fez uma coisa errada, você não vai se arrepender? Pelo amor de todos os santos. Existe um remorso construtivo. O problema é o remorso que vira um círculo. Você não faz nada com ele. Esse é o problema do remorso destrutivo. Você se arrepende e você não faz nada com aquele arrependimento. Você só se lamenta. Esse é o remorso destrutivo. Imagine se Paulo de Tarso, depois de ter matado
cristão, arrancado unha de cristão, Paulo de Tarso, o principal evangelizador. O cristianismo só aconteceu por causa dele. Depois de tudo que ele fez, ele se arrependeu, ele teve uma reformação. O que ele fez? Ele deu a volta por cima. Ele foi atrás, ele foi construir ao invés de destruir. Então, existem coisas que nós não podemos voltar atrás. A pessoa que nós prejudicamos já está no plano espiritual. O caso não tem mais jeito, ok? O problema não tem mais solução. O que você faz? Vai doer? Vai pesar? Sim ou não? Sim. Claro! Se você não pode mais auxiliar aquela pessoa a quem você prejudicou, você auxilia outro. Ou outros. Essa é a ciência e a matemática da vida. É assim que nós construímos quando destruímos, pela nossa ignorância ou pela nossa perversidade. Não existe rest in peace, descanse em paz para o espírito culpado. Não existe. A pessoa, se não caiu na realidade nessa vida, ela vai cair no plano espiritual, porque ela vai habitar as zonas compatíveis com a sua alma. No entanto, existe a misericórdia de Deus. Essa é a grande diferença. É a bênção das novas oportunidades, dos novos compromissos, das novas realizações. E às vezes o caminho de volta é longo e doloroso. Mas chega uma hora que você se liberta de quem? De você mesmo, das suas próprias culpas e responsabilidades não atendidas. Desculpe. Zulmira, pelo remorso destrutivo, tombou no mesmo nível emocional de Odila, e ambas se degladiam num conflito de morte, inacessível aos olhos humanos comuns. É um caso em que a medicina terrestre não consegue interferência. A perseguição é sem trégua. A Odila não liberta a moça, continua, fica um disco, fica aquela música tocando, replay na mente da assassina. Não vou te perdoar, você fez isso, você fez aquilo, não é? E aí vocês vão ver uma cena no livro impressionante. A moça adormece. Quando ela adormece, o espírito tem mais acesso, o obsessor tem mais acesso a ela. Aí ela sai correndo disparada. E ela vai para onde? Para o lugar onde a mente dela está ligada, cristalizada. Para onde que ela vai? Para onde vocês acham que ela vai? Ela vai para a praia, no mesmo lugar onde a criança se afogou, que ela deixou que a criança se afogasse. A Odila vai correndo atrás dela, controlando a madraça, controlando a Zulmira de forma impressionante, sem deixá-la em paz. Não é? A coisa vai... Aí o André Luiz fala, meu Deus, mas você... Ministro, você com todo o seu poder não vai fazer nada. Você vai deixar continuar esse drama? O que ele diz aqui? As duas se encontram ligadas uma à outra, separá-las à força seria a dilaceração de consequências imprevisíveis. As duas estão grudadas. Você afasta o obsessor à força, essa moça se desequilibra e pode vir até desencarnar. Ele descreve isso literalmente no livro. É por isso que os processos de tratamento obsessivos são vagarosos. Porque não adianta você empurrar o espírito para longe. Você tem que convencer o espírito a se afastar enquanto a gente se transforma. Não é? Então vai a moça para a praia. Vocês gostaram da cena? A moça vai para a praia, a obsessora vai atrás. E aí tem uma parte do livro belíssima, onde novamente os mentores comentam a importância do mar.
no reequilíbrio noturno. A movimentação da praia, os espíritos, a população, tantas pessoas sendo auxiliadas pelos seus mentores, mas as duas estão lá no mar, não para se reajustarem, mas porque lá era o lugar do crime. E aí os comentários são os mais variados. O Hilário, agora era a vez do Hilário, continua completamente não aceitando aquela situação de não buscarem, só tem mais um slide, de não buscarem a ajuda de o ministro Clarencio não fazer nada. Mas não é possível, a gente não pode nem fazer uma doutrinação, nem tentar convencer a moça a se afastar da Zulmira. Aí ele fala o quê? O que ele diz aqui? Talvez, no momento, nós não pudéssemos ou não soubéssemos. E vem uma das principais lições desse livro. O ministro informa, o Hilário e André Luiz, e aqui nós terminamos a palestra, que ele vai contatar a entidade de nome Clara, a fim de intervir no processo com a Odila. Talvez nós não soubéssemos atingir o coração magoado da Odila, que hoje se transformou numa obsessora. Ou talvez não tem como. Nós precisamos de alguém que tenha sofrido o mesmo drama, em outras palavras. E é por isso que eles vão em busca dessa entidade angelical, a irmã Clara, que é trazida para conversar, dialogar, buscando convencer a Odila a se afastar e perdoar aquela que tinha tanto lhe prejudicado, porque essa entidade tinha passado por drama semelhante. Só alguém, em outras palavras, é isso que o ministro Clarencio está nos dizendo, só alguém com a vivência do amor e da renúncia e do perdão tem poder suficiente de atingir o coração de alguém obscurecido, traumatizado, pervertido. E é essa a mensagem da noite. Só o amor pode. Só o amor constrói. Por isso vale a reflexão para as nossas vidas. Quantos dos nossos dramas, quantas das nossas relações afetivas nos solicitam renúncia, reprogramação, doação e, acima de tudo, perdão. Nós deixamos com vocês nossos votos de muita paz, desejando a todos muita luz, muito equilíbrio. Nós agora prosseguimos na nossa reunião, convidando vocês aos passes. Estamos prontos para os passes? Nosso companheiro? Então, nós vamos agora encaminhar.